Olá pessoal, sou a professora Xênia da disciplina de Biologia e hoje vamos trabalhar um pouquinho a continuidade sobre as síndromes cromossômicas. Como objetivo da nossa aula a gente tem então que conhecer as principais síndromes dos cromossomos sexuais e entender os mecanismos que originarão essas alterações cromossômicas numéricas que a gente já vem trabalhando desde a aula anterior. Então você se lembra que é possível identificar uma síndrome cromossômica a partir da análise de um cariótipo? O cariótipo, que é o conjunto de cromossomos de uma espécie, a gente sempre organiza ele aos pares e quando há uma alteração no número desses cromossomos, seja para mais, gerando trissomias, ou para menos, gerando monossomias, a gente consegue observar na análise desse cariótipo. Aqui no exemplo, a gente vê, uma fotinho de uma criança com síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. As síndromes que resultam do número alterado de cromossomos autossomos, assim como a trissomia do cromossomo 21, a gente viu em aulas anteriores e quero saber se vocês se lembram quais são as principais síndromes dos cromossomos autossomos. Então, como já falei para vocês, a mais comum é a trissomia do cromossomo 21, tanto em homens quanto em mulheres, porque é do cromossomo autossomo. A gente tem aí, então, a determinação da síndrome de Down. Mas a gente também viu a síndrome de Patot, que é caracterizada pela trissomia do cromossomo 13, e também a síndrome de Edwards, caracterizada pela trissomia do cromossomo 18. Mas a questão é que não há apenas trissomias, monossomias, alterações de cromossomos autossomos. A gente também observa as síndromes de cromossomos sexuais, que no caso da nossa espécie é o XY. Vamos lá então? A primeira síndrome do cromossomo sexual que a gente vai ver é a síndrome de Klinefelter. Essa síndrome, os portadores da síndrome vão apresentar um cromossomo X a mais, mas eles têm um cromossomo Y também, o que determina o desenvolvimento dos testículos do sexo masculino. Então, portadores da síndrome de Klinefelter são homens, são do sexo masculino, mas que têm um X a mais. Aí aqui a gente precisa relembrar uma coisinha. Vocês lembram que toda vez que a gente tinha um cromossomo X, como por exemplo nas fêmeas, que era um XX, quando comparados ao XY do macho, um dos X da fêmea ia ser inativado para compensar a dose? Bom, aqui a gente também vai observar isso. Então, por mais que a gente esteja trabalhando com indivíduos do sexo masculino, a gente vai ver a presença de um corpúsculo de Barr, porque um dos X vai ser inativado para que tenha a mesma expressão nas fêmeas. Uma regrinha básica para a gente entender a formação da quantidade de corpúsculos de Barr na célula é que a gente sempre tem como resultado final apenas um dos X ativos. Então, a gente trabalha com N, onde N corresponde ao número de X observados nessa célula, menos 1, que é o X que vai permanecer ativo, e aí a gente vai ter lá essa observação da quantidade de cromatina sexual presente na célula. Nesse caso, a gente vai ter uma cromatina sexual, ou um corpúsculo de Barr, que vai corresponder ao cromossomo X extra inativado, tá? Então, quando a gente faz a análise do cariótipo, a gente consegue observar aqui no 23º par, que é onde ficam cromossomos sexuais, 2 cromossomos X e um Y. Vamos ver agora quais são as características dessa síndrome. Então, os portadores da síndrome de Klinefelter, eles vão apresentar pênis e testículos atrofiados, eles tendem a ser magros e altos, eles são estéreis, que é o que a gente chama de azoospermia, não produzem espermatozoides, e eles têm o desenvolvimento, um pouquinho do desenvolvimento de mamas, por causa da quantidade hormonal. A voz é um pouquinho mais afinada, eles apresentam poucos pelos no corpo e alguns déficits cognitivos, leves, tá? Não afeta tanto essa parte do déficit cognitivo, mas eles têm sim uma dificuldade de aprendizado, eles precisam de uma atenção um pouquinho especial na hora da escola, dos seus afazeres.
Então, aqui eu trago duas fotos para mostrar para vocês, né? Então, eles têm lá os membros, né, um pouquinho alongados, eles são mais altos, podem ter o desenvolvimento de algumas mamas. E essa, então, são as características da síndrome do Klinefelter. Outra síndrome que a gente tem dos cromossomos sexuais é a síndrome de Turner. Aqui, a gente vai ver a ausência de um cromossomo X. Então, no caso, a gente tem monossomia de um cromossomo sexual. O indivíduo, em vez de apresentar 46, né, que é o cariótipo normal da nossa espécie, ele vai apresentar 45. Ops, ele não, ela, porque essa síndrome ela é exclusiva do sexo feminino. Então, a ausência de um X, pessoal, se for para a gente trabalhar com a nossa regrinha de corpúsculo de Barr, a gente sabe que se tem um X só, menos 1 vai dar igual a 0. Ou seja, a gente vai ter ausência de cromatina sexual na síndrome de Turner, porque como as fêmeas dessa síndrome possuem apenas um cromossomo X, a gente não precisa inativar para fazer a compensação de dose. Nesses casos, quando a gente avalia o cariótipo, mais uma vez, o 23º par, que é o cromossomo sexual, a gente vê então a presença de um único X, caracterizando uma monossomia. Vamos juntos ver então quais são os fenótipos que as fêmeas, né, as mulheres que apresentam essa monossomia ou essa síndrome vão apresentar. Então elas têm baixa estatura, elas tendem a não crescer muito. As mamas são pouco desenvolvidas ou com ausência total de mamas desenvolvidas. Os ovários são atrofiados, o que gera aí um problema de fertilidade nas mulheres que apresentam a síndrome de Turner. A ausência de menstruação, que está relacionado também com os ovários atrofiados. Uma característica muito comum para a identificação é o pescoço alado. Então, a gente consegue ver aqui ó, um alargamento, né? Isso é a característica de pescoço alado. O tórax também, ele é um pouco mais largo, ok? E ela também apresenta, assim como a gente viu no Klinefelter, um déficit cognitivo só que leve. E a inteligência das mulheres com síndrome de Turner é normal. Continuando aí nessas síndromes, a gente tem outras alterações dos cromossomos sexuais. Mas antes, vamos fazer uma atividade para fixar aí a síndrome de Klinefelter vista anteriormente. Então, a síndrome de Klinefelter é uma das desordens cromossômicas mais comuns. Ocorrem 1 a cada 500 ou até 1 a cada 1000 nascidos do sexo masculino. A causa genética da síndrome foi descrita pela primeira vez por Harry Klinefelter, que é da onde vem o nome da síndrome, em 1942. A síndrome consiste na presença de um cromossomo XA+ no sexo masculino. Como ficaria, então, a representação cariotípica dos indivíduos portadores dessa síndrome e qual é o tipo de mutação que ocorreu? Qual é a mutação cromossômica que ocorreu para gerar a síndrome do Klinefelter? Pensa um pouquinho e a gente já se vê.
Vamos ver a resposta do nosso exercício, então? O questionamento era sobre a síndrome do Klinefelter, que ficava como que é a representação cariotípica, né? Como que a gente organiza a representação do cariótipo desses indivíduos portadores e qual é a mutação que ocorreu. Então, a organização cariotípica é 47, porque o normal da nossa espécie é 46, mas como a gente está vendo um X a mais, a gente tem 47. E depois da vírgula, a representação dos cromossomos sexuais, mostrando que o que tem a mais é um cromossomo X. E o tipo de mutação que ocorreu é uma mutação numérica, né, do tipo aneuploidia, ou seja, a gente observa uma trissomia dos cromossomos sexuais. Vamos conhecer um pouquinho, então, das outras duas síndromes dos cromossomos sexuais. A próxima é a síndrome do triplo X, que, como o nome já diz, a gente vai ver na organização cariotípica, lá no 23º par, que representa o sexual, 3 cromossomos X. E a gente tem, então, um cromossomo a mais representando os 47 cromossomos da trissomia desses cromossomos sexuais. Mais uma vez, para a gente entender como que funciona a presença de corpúsculos de Barr nessa célula. Como a gente tem uma regrinha do N, que é a quantidade de cromossomo X observado, menos o 1, que é o cromossomo único ativo que vai ter do X, a gente tem como resultado final a quantidade de cromatina sexual, que aqui nesse caso a gente vai observar 2 cromatinas sexuais, certo? Porque a gente tem lá 2 cromossomos X que precisam ser inativados. Dentro das características fenotípicas dessa síndrome, a gente vai ver que os sintomas são quase ausentes. A alteração fenotípica é super leve, a gente quase não observa, então, essas alterações físicas. Desculpa, mas existem algumas delas, como por exemplo, a estatura tende a ser um pouco mais alta, né, do que a média normal de mulheres da população, apresentam sim um pouquinho de déficit cognitivo, mas é leve, dificuldades de aprendizado estão presentes, tem um atraso na linguagem, precisando aí de um acompanhamento específico, e a menopausa dessas mulheres é precoce, tá? E o tônus muscular delas também é fraco. Mas diferente do que a gente viu na síndrome de Turner, podem observar que aqui na síndrome do triplo X, a gente não tem alteração relacionada à atrofia de ovários ou atrasos menstruais. Então, nesse caso, as mulheres com síndrome do triplo X podem sim ser mães, então elas são mulheres férteis. A próxima trissomia que a gente vai ver está relacionada então agora com o cromossomo Y. A gente trabalha o que a gente chama de duplo Y, ou também conhecida como síndrome de Jacob. Aqui, quando a gente avalia o 23º par, a gente vai ver que os indivíduos do sexo masculino vão apresentar um cromossomo Y a mais, que é o que caracteriza então o que a gente chama de síndrome do supermacho. Aqui, gente, pensem comigo que se a trissomia está vindo do cromossomo Y, quem doa o cromossomo Y é o pai, então eu tenho certeza que o erro é de erro paterno, quando ele ganha, então, 2 cromossomos Y na formação aí do embrião. Então, o indivíduo vai apresentar também 47 cromossomos ao todo, tendo um cromossomo a mais do que o 46 da espécie normal. E como eu não estou vendo, né, a presença de cromossomo X extra, eu estou trabalhando com Y extra, a gente tem a ausência de cromatina sexual. Vamos ver como que fica, então, a alteração fenotípica, né, dos meninos que apresentam essa síndrome. Então, os sintomas podem estar praticamente ausentes, mas a gente também tem uma estatura maior do que a média da população. Então, aqui a gente consegue ver na imagem essa comparação, né, dos indivíduos, um com a síndrome de Jacob e outro normal. Eles têm dificuldade de aprendizado, problemas motores e de fala, orelhas grandes e dentes largos, e também apresentam alguns distúrbios de comportamento. Isso está relacionado com a quantidade da produção hormonal, né, do sexo masculino. Então, alguns estudos mostram para a gente que aproximadamente 3% dos criminosos, na frequência de criminosos, eles apresentam, então, esse cromossomo Y a mais, caracterizando a síndrome de Jacob. Então, se for para a gente lembrar aqui das variações numéricas, né, relacionadas à cromatina sexual, que é o corpúsculo de Barr, que corresponde ao cromossomo X inativado,
a gente vai ver uma variação, ó, na quantidade de corpúsculo, conforme a gente vê a variação cariotípica do indivíduo. Então, quando a gente estudou, né, o corpúsculo de Barr, a gente viu que ele era exclusivo de células femininas. Mas porque o padrão normal é que as fêmeas sejam XX e os machos sejam XY. Quando a gente inativa um X da fêmea, a gente inativa para compensar a dose com o único X que o macho tem. Mas aí vem as alterações cromossômicas. E essas alterações cromossômicas podem levar homens a apresentarem cromatina sexual por causa das trissomias de cromossomo X, tá? Então aqui o homem, por possuir cromossomo X a mais, se eles têm 2 cromossomos X a mais, eles apresentam uma cromatina sexual, e se eles possuem até 2 cromossomos X a mais, eles apresentam 2 cromatinas sexual. E nas mulheres, a gente já vê a presença também da ausência de corpúsculo de Barr, né? Porque aqui as fêmeas com síndrome de Turner, que tem apenas um X, é esse único X que vai permanecer inativo. Eu não tenho por que inativar o único X da fêmea. Então, a gente vê a ausência de corpúsculo de Barr. Agora, quando é normal, a gente tem um só, que é o padrão. Quando a gente tem a trissomia do cromossomo X, a gente observa 2 cromatinas sexuais, inativa 2X. E quando tem aí, né, erros formando 4, ou tendo a presença de 4 cromossomos sexuais, a gente tem 3 corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual. Então, vamos para a nossa segunda atividade de hoje. Aqui a gente fala o seguinte: os seres humanos apresentam 23 pares de cromossomos, sendo um par de cromossomo denominado sexual, que é o 23º par que a gente veio trabalhando aí nos cariótipos. As mulheres possuem o par XX e os homens possuem o par XY. O aumento do número de cromossomos sexuais pode levar ao surgimento das síndromes do supermacho, que é o duplo Y, Jacob, e a superfêmea, que é o triplo X. Descreva quem são os indivíduos, né, supermacho e superfêmea, e quais são as possíveis características que eles podem apresentar. Então, agora é com vocês. Vamos para a correção do nosso exercício, então? O que a gente tem de característica da superfêmea? O nome já está falando, é superfêmea, então é do sexo feminino. A gente tem a trissomia do cromossomo X, tá? Então, sexo feminino. Elas podem apresentar algum problema de aprendizagem e um leve déficit cognitivo.
Elas são férteis, mas podem apresentar problemas de gravidez devido à produção de gametas anormais. Por própria segregação dos cromossomos extras que a gente tem, né, nessas células, elas podem gerar gametas não balanceados. As células são representadas, então, por 47 XXX, onde 2 cromossomos X vão ser inativados, permanecendo apenas um ativo, levando à presença de 2 corpúsculos de Barr. E nos supermacho, né, que é o que é a síndrome do duplo Y, ou síndrome de Jacob, a gente já está falando, os indivíduos são do sexo masculino, eles tendem a apresentar uma estatura maior do que o normal da população, podem apresentar, então, dificuldades de aprendizagem, problemas motores e de fala, além de um acentuado comportamento aí, né, com um certo temperamento comportamental, que é o que a gente viu, que pode se tornarem um pouco mais agressivos. O cariótipo é representado, então, por 47XYY, mostrando que é o Y que a gente tem a mais, e como a quantidade de X está normal, a gente não vê a presença de nenhuma cromatina sexual. Bom, já viemos falando aí durante várias aulas sobre as alterações numéricas dos cromossomos, mas a questão é, o que é que ocorre, né? Como que os erros vão ocorrer para que essas síndromes surjam? Então, aqui a gente tem como principal característica erros de segregação dos cromossomos. Então, a gente sabe, gente, que durante a meiose, que é a divisão celular que formam gametas, tá? A gente tem lá a separação na anáfase, que é a fase da meiose que segrega na meiose 1 cromossomos homólogos e na meiose 2 cromátides irmãs, a gente pode ter um erro nessa segregação, que é também chamada de não disjunção cromossômica. Então, só lembrando vocês, a divisão mitótica, né, ela separa apenas as cromátides irmãs, mantendo o número de cromossomos igual da célula-mãe. Mas na meiose, que vem de meio, estou reduzindo ao meio, eu vou na primeira divisão separar cromossomos homólogos, e nessa hora eu reduzo de diploide para ploide, e na segunda eu divido cromátides irmãs. Esses erros de não disjunção podem ocorrer, então, tanto na mitose, que é durante o início do desenvolvimento embrionário, então aqui a gente já tem a produção do zigoto, o zigoto já foi formado, por isso que a mutação é pós-zigótica. Os gametas que se uniram para formar esse embrião, eles são gametas saudáveis, mas durante o desenvolvimento embrionário, as inúmeras mitoses, elas podem sofrer um erro. E aí, a gente vai ver a não segregação das cromátides irmãs e uma alteração, onde essa célula tem cópias a mais e essa tem a ausência de material genético. Uma característica importante é que na mutação pós-zigótica, a população de células que era normal continua dando origem às células normais. E a população de células mutadas vão dar origem às células mutadas. Então, a gente tem indivíduos que a gente chama de mosaico, aonde aqui, ó, a parte mais roxinha está representando as células normais, 2N igual a 46, e as células mutantes pelo rosinha, 2N igual a 45, representando aqui a perda de um cromossomo X. Então, a gente fala que em mutações pós-zigóticas, os indivíduos são mosaicos. E na não disjunção da meiose agora, eu estou formando gameta já, então é durante a gametogênese que está ocorrendo a não segregação. A gente já forma gametas alterados, ok? Na primeira meiose, a gente não segrega, ó, o par de cromossomos homólogos. E na segunda, a gente pode não segregar as cromátides irmãs. Então, aqui a gente também vai ver como resultado final gametas com cópia a mais ou com ausência de cópia de material genético. E aqui a gente tem ausência ou cópias a mais. E aqui também a gente consegue observar os gametas normais. Na mutação, se ela é pré-zigótica, antes da formação do zigoto, a gente chama isso de mutação completa, porque aqui todas as células do indivíduo vão apresentar a mutação. Então, para a gente relembrar a nossa aula, a gente viu as principais síndromes dos cromossomos sexuais, Klinefelter, Turner, triplo X e duplo Y, e também conhecemos os processos de não disjunção desses cromossomos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vejo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau!